Olha, estamos começando e você aí de casa já mandou a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Hoje aqui no estúdio, o médico geriatra Leonardo Goltara. Aquela dúvida sobre o coronavírus será esclarecida pelo nosso convidado. É verdade, o nosso número está na sua telinha, viu? Essa interação com você, com os amigos do TN é muito bacana. Então, bora mandar a sua pergunta que a gente está aqui esperando. Bem-vindo, doutor Leonardo, seja bem-vindo aqui com a gente no Tribuna Notícias. Obrigado, é um prazer. Daqui a pouquinho a gente conversa com o senhor, que o senhor vai acompanhar essa edição com a gente aqui, tá bom? Combinado. E vai dar muitas informações, hein, principalmente para a galera aí de mais idade, né, que não está respeitando as determinações. A gente quer saber por que os vovôs e vovós são tão teimosos. Daqui a pouquinho o senhor fala pra gente. E nós começamos o TN1 de hoje. Bom, doutor, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Leonardo aqui. Eu acho que a pergunta que nós fizemos aqui nos bastidores, já até adiantamos aqui, todos se fazem em casa, por que vovôs e vovós são tão teimosos durante tudo isso que nós estamos mostrando aí, esse momento difícil que a gente está atravessando? Eu não sei se a questão é a teimosia específica da terceira idade ou se a teimosia é geral para todos os seres humanos. Assim, para a gente já tem as nossas verdades e quando o mundo muda e a gente tem que se adaptar, é frequentemente difícil a gente poder ter uma nova postura. Isso acontece com a gente que é adulto, acontece com as crianças e agora, nesse momento, especialmente está sendo cobrado e necessitado e demandado para os idosos, já que eles são os grupos de risco. Eu acho que mais do que apontar a teimosia de um grupo A ou grupo B, talvez seja a gente insistir na teimosia de uma sociedade. A nossa sociedade não pode ter essa teimosia de não querer seguir as orientações dos médicos. A gente precisa, agora, que as orientações das autoridades sanitárias, que as orientações das equipes de saúde sejam seguidas. Agora, doutor, por que os idosos são os que mais são atingidos pelo coronavírus? É uma questão até de definição biológica. A gente considera idoso, existe uma definição cronológica, idade a partir de 60, mas se você for parar para pensar bem, uma pessoa de 59 anos e 11 meses e uma pessoa de 60 anos e 0 meses são praticamente a mesma pessoa, não tem muita diferença. A importância maior quando a gente fala dos idosos é a falta de capacidade de reserva funcional. A gente tem normalmente sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema renal. O ser humano ele é feito com sobra. Ele tem uma reserva funcional. Quando aquilo é exigido, essa reserva ela é usada pelo corpo humano. E o que caracteriza o idoso, independente da idade, o que caracteriza o idoso é a falta dessa reserva. Ele tem a capacidade de fazer as coisas, mas a reserva funcional é diminuída. Então, e numa doença como o coronavírus e outras também, a gente tem a demanda por essa reserva e essa reserva não está lá, porque a idade já está mais avançada e tem comorbidades. E aí a falta dessa reserva, frente a essa agressão dessa virose, desse coronavírus, traz essas consequências. O que é essa reserva funcional na prática? A reserva funcional na prática é aquela capacidade, por exemplo, que um jovem tem de subir 5 lances de escada sem se cansar, e às vezes o idoso não vai subir 5 lances de escada. Ele consegue, mas ele vai ter menos reserva funcional. Para ficar num exemplo mais simples. Prático. Olha, a gente tem várias participações aqui. A Fátima, ela quer saber o seguinte: eu e meu marido estamos de quarentena, não saímos de casa para nada. Ele tem 64 anos, eu tenho 62. Estão sem receber visitas e pergunta se ainda assim, dentro de casa, respeitando tudo, podem contrair a Covid-19. Praticamente impossível. Se tiver uma boa quarentena, o vírus não voa, o vírus não tem asa, o vírus não circula. Quem circula são as pessoas que vão de um ponto A ao ponto B, que vão da casa do fulano para a casa do cicrano, do filho para o neto, do neto para o avô, e que vai carregando o vírus. O vírus, mesmo com a tosse, mesmo com o espirro, ele tem capacidade de ir pouquíssimos metros à frente. Então, se está uma quarentena bem respeitada, uma quarentena bem feita, dificilmente se adoecerá. Como seria um isolamento perfeito, por exemplo, desse grupo de idosos? Nós temos, por exemplo, um casal de idosos em casa. Como seria uma quarentena perfeita para esse casal? Eles ficam sozinhos em casa, as pessoas levam comida. Como seria isso, doutor? O ideal é que eles fiquem realmente em casa, se não
não forem idosos dependentes de cuidados, forem idosos que conseguem ter o autocuidado de produzir a própria comida, de cozinhar, de tomar banho, de lavar a roupa ali com a máquina ou com o tanque que seja, que eles tenham o autocuidado, que não vá ninguém a essa casa fazer o cuidado, não vá uma faxineira, não vá um filho, um neto, e que as compras, as necessidades que a gente precisa de abastecimento do lar sejam feitas por terceiros, preferencialmente jovens, fora do grupo de risco, sejam deixados na porta e, ao receber essas compras, as pessoas idosas que estão sob grupo de risco, que estão em quarentena, já descartem o mais rapidamente possível as embalagens, os sacos plásticos, higienizem as mãos muito bem higienizadas após, e é isso. Acho que já é um bom começo. Mas e aqueles idosos que precisam de receber, de ter um cuidador ali com eles? Esse é o grande desafio, e esses são justamente os pacientes que precisam mais ser protegidos. A gente sabe que o isolamento total, a quarentena total de todos os indivíduos da sociedade é impossível. Nós, ser humano, é um ser social e a gente precisa de dar suporte aos mais necessitados. Os pacientes que têm demanda de cuidadores, os pacientes que têm demanda de suporte por terceiros, eles precisam, primeiro, ter que esses terceiros, as regras de evitar visitas continuam valendo. Então, vá fazer o suporte apenas quem vai fazer o suporte, não vá visitar. Mas quem for fazer o suporte, idealmente, tem que ter uma regra redobrada. Ao chegar no lar, ao chegar no ambiente para fazer o suporte necessário a esses idosos, esses doentes, que se tome um banho bem tomado, da cabeça aos pés, que troque de roupa, leve uma muda de roupa limpa, troque de roupa ao chegar, deixe essa roupa suja isolada também, essa roupa que veio da rua, e que a quantidade de visitas, de troca de cuidadores, seja minimizada. Usualmente acaba tendo 3 a 4 cuidadores para um idoso acamado, para isso cobrir 24 horas na semana. Se puder termos escalas mais longas, com turnos maiores e menos trocas, isso também já ajuda bastante. Talvez o ideal seja o filho que também está em casa, né, e possa fazer isso, ficar com esses idosos, Essa é uma outra excelente opção, quando você ter um cuidador exclusivo que vai se isolar em quarentena com o idoso. Se isso é possível, também é uma opção que diminui muito o círculo da... O senhor vai continuar com a gente agora? A gente vai voltar a chamar... Primeiro vamos perguntar para o doutor, né, Ingrid? O que seria isso, doutor? Essa orientação de isolamento vertical. Depois a gente comenta aqui o que o governador diz. O isolamento vertical, ele é quando você isola apenas os grupos de risco. Você deixaria as pessoas que estão em menor risco fora de quarentena e isolaria apenas os idosos e portadores de comorbidades. E o que o senhor acha? Eu acho que não é a hora. Sinceramente, com todo respeito, se eu quiser saber algo sobre pular de paraquedas, eu pergunto para o paraquedista. Para falar sobre saúde, eu acho que a gente tem que ouvir os profissionais de saúde. O presidente pode ser um excelente paraquedista, mas profissional de saúde ele não é. A orientação que vem até então dos governadores, dos secretários de saúde, do ministro Mandetta, tem se comportado muito bem o ministro até então na crise. A hora os países e as sociedades que melhor controlaram a crise foram os que adotaram essa política de isolamento social. Talvez, quando a gente já tiver passado o pico da epidemia, já decréscimo, com a boa parte da população já protegida, imunizada, talvez a gente possa evoluir para um isolamento vertical. Agora, eu acho muito precoce e muito arriscado. Agora, só para complementar aqui, sobe um pouquinho a notícia aqui, por favor. Após fazer o posicionamento criticando o confinamento e defendendo a abertura de comércios e escolas, o chefe do Planalto pediu a adoção do que chamou isolamento vertical. Sobe um pouquinho, por favor. Hoje, 9h30 da manhã. Então, quer dizer, essa notícia de hoje, 9h30 da manhã, pediu isso. O presidente afirmou que pedirá ao Ministério da Saúde mudança na orientação do isolamento durante a pandemia. Ele pediu, então, a mudança fazendo uma orientação. O que eu perguntei também para o governador hoje cedo, e a gente está tentando realmente pegar esse trecho, é que o governador fez uma crítica. Não há um consenso em relação à atitude do que vai ser tomado. Ontem, durante o pronunciamento,
A gente vai falar isso mais tarde, não sei se daria para a gente mesmo porque, botar George, isso agora. só complementando o que você está falando, o que a gente tem acompanhado nas coletivas do próprio ministro Mandetta é pedindo cuidado com os idosos e para que todos fiquem em casa, né? Então, assim, é como você disse, está tendo uma divergência aí e está confundindo as pessoas, de fato, né? Foi exatamente isso. O governador Casagrande, ele exatamente falou isso, disse que não há esse consenso. O que eles estavam pedindo era exatamente um gabinete com uma orientação única para o país. E não houve esse consenso. Não há. Então, o que está dizendo aqui é que vamos definir uma orientação e não uma determinação. Não é isso? Isso é preocupante, doutor? É preocupante. Infelizmente, essa crise do coronavírus, que é uma crise de saúde, é uma crise de uma virose grave que está rodando por aí, ela tem sido contaminada por aspectos ideológicos. Parece que está havendo uma precipitação aí de um calendário político-eleitoral que está contaminando uma coisa muito séria, que é uma discussão de saúde. E a gente não pode fazer isso, assim. É necessário que a gente seja responsável com nossas atitudes. O mundo está parando, parou a Fórmula 1, parou a NBA, parou a Olimpíada, foi adiada. Não tem sentido a gente achar que nós, capixabas, nós brasileiros, somos super-homem e que a gente não vai acontecer com a gente. Aconteceu com todo mundo e a gente vai passar ileso disso. Não, não é assim. Temos existe, que ser né, técnicos. George? A gente sabe que existe a preocupação grande com a economia, a gente está vivendo um momento muito delicado, estamos entrevistando comerciantes e indústria e tudo mais, né? Está tudo parado de fato, quer dizer, há essa preocupação. Ontem, depois do pronunciamento, eu recebi alguns recadinhos em rede social de comerciantes, principalmente do interior, dizendo: eu vou obedecer o presidente e vou abrir as portas, eu vou abrir o comércio, porque preciso trabalhar, preciso pagar meus funcionários, preciso comer e vou fazer isso, vou seguir a orientação do presidente. Quer dizer, isso tudo ainda, eu acho que tem muita informação a vir, porque né, tem que seguir as regras determinadas por cada estado e por cada governador. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda por vir aí depois desse pronunciamento. Isso, a gente separou o trecho 1 que ele fala e que realmente é totalmente isso que você disse, que gera essa dúvida, que foi a discussão que a gente teve hoje cedo com o governador. Uma bomba aí nas redes sociais, Senado se pronunciando, Câmara dos Deputados pronunciando também, e inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia também se pronunciou. Vou pedir para rodar aqui, inclusive, um trechinho da carta publicada, uma nota de esclarecimento em relação ao pronunciamento. Você fala aí, Não, está gravado, pode rodar. Da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a Covid-19 é semelhante ao resfriado comum, esta sim uma doença com baixa letalidade. É também temerário dizer que há cerca de 800 mortes diárias que estão ocorrendo na Itália, realmente a maioria entre idosos, seja relacionada apenas ao clima frio do inverno europeu. A pandemia é grave, pois até hoje já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos, sendo 46 no Brasil. O Brasil está numa curva crescente de casos, com transmissão comunitária do vírus, e o número de infectados está dobrando a cada 3 dias. Quando a Covid-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social, com o fechamento do comércio e da indústria não essencial, além de não permitir aglomerações humanas, se impõe. Por isso, ela está sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Unidos da América. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e todos os demais profissionais de saúde estão trabalhando arduamente nos hospitais e unidades de saúde em todo o país. A epidemia é dinâmica, assim como devem ser as medidas para minimizar sua disseminação. Ficar em casa é a resposta mais adequada para a maioria das cidades brasileiras neste momento, principalmente as mais populosas. Assina a carta Clóvis Arnes da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Bom, a gente vê que essa carta aí vem logo depois do pronunciamento de ontem do presidente Bolsonaro, né, que disse que isso não passa de um resfriadozinho. E a gente tem esse trecho que ele fala isso. Pode rodar aí o trecho, por favor. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Pois é, doutor, nós estamos aqui com o senhor que trata aí de idosos, né? Gripezinha, resfriadinho, eu acho que talvez, aquela primeira pergunta que eu fiz para o senhor no início sobre a teimosia, talvez seja também a cabeça de muitos idosos. São atletas, são super bem, não tem doença, tomam os remédios controlados e só pegariam uma gripezinha, um resfriadinho. É importante deixar claro que o fato de boa parte dos jovens evoluírem bem não quer dizer que é uma gripezinha, um resfriadinho. Quando a gente fala que evoluem bem, com sintomas leves nos jovens, isso quer dizer que tem alguns que evoluem mal. 0,5%, calcula todos os jovens que a gente tem no Espírito Santo. Se a gente tem aí 4 milhões de habitantes, vamos supor que a gente tem aí 2 milhões de pacientes, de pessoas com menos de 40 anos. 0,5% de 2 milhões que contraem o vírus e que venham a morrer ou que venham a precisar de UTI é muita gente. Então, assim, risco zero e risco pequeno são conceitos que estão sendo confundidos por algumas autoridades, parece que pelo presidente. O risco para jovens é pequeno. O risco para quem não tem comorbidade é relativamente pequeno, mas não é zero. E por que se expor a um risco se você pode evitá-lo? Então, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. O presidente já tem mais de 60 anos, ele é grupo de risco. O fato dele ser atleta talvez possa ajudar em alguma coisa, mas não dá uma garantia em absoluto de que vai ser uma coisa banal. A gente está vendo jovem morrer. Tem jovens morrendo na UTI. E não é só a Sociedade de Infectologia. A Sociedade de Medicina de Emergência também já se manifestou que isso não é uma coisa simples. E outras sociedades médicas no mesmo sentido. A gente precisa não menosprezar a pandemia. Então, sobre essa questão de um comando único para definir o que será feito, qual vai ser o isolamento vertical ou um isolamento horizontal, o governador Renato Casagrande falou sobre isso. Vamos ver o trecho. Não houve consenso nenhum, porque o presidente manifestou ontem a sua posição, reafirmou hoje a sua posição com relação à preocupação com a economia, com pouca preocupação com a questão da saúde. Então, assim, uma coisa não está desconectada da outra. O que é preciso saber é o seguinte: a gente fez uma contenção inicial para retomar posteriormente a economia. Esperamos que isso seja rápido. Mas, assim, não houve um consenso. Como não tem uma coordenação nacional, foi isso que eu pedi ao presidente, não tem uma coordenação nacional desse assunto, a gente fica sem as condições de saber se poderemos tomar uma decisão comum, por falta de uma coordenação nacional, pela forma de espalhar brasa, né, como o presidente age. Mais uma vez aí, não há essa determinação comum, em vez de todos sentarem e falarem, olha, vai ser assim, como vai ser agora, que tipo de isolamento? E é uma pena que as coisas estejam sendo colocadas como se fossem opções entre cuidar das pessoas, salvar os idosos, proteger os idosos e os doentes, ou cuidar da economia. A gente pode escolher uma coisa só. Eu acho que as autoridades precisam estar trabalhando com soluções criativas, soluções de outros países, para continuarmos com o isolamento social, protegendo nossos idosos e ter outras formas de reativar a economia, com apoio governamental, com estímulos, insumos. Eu não sou economista, eu não entendo disso aí, eu entendo da área de saúde. A área de saúde precisa de proteger os mais frágeis. E a gente precisa que venham os economistas, os administradores, os políticos com P maiúsculo para fazer meios de fazer a economia funcionar, de manter o país funcionando, sem necessariamente sacrificar. E faz alguma coisa, mudando a rotina dentro de casa, no corredor, na sala, tem que fazer alguma coisa. Pois é, doutor Leonardo, essa rotina para os idosos também precisa ser mantida? Fundamental, fundamental. A gente necessita ter a mesma rotina que a gente teria no dia a dia, só que em casa. Então, tomar os remédios nos mesmos horários, levantar no mesmo horário, tomar seu café da manhã, se faz exercício,
procurar adaptar um exercício para dentro de casa. Agora a gente tem dezenas e dezenas de tutoriais aí de imagem nas redes sociais, nos canais de streaming, ensinando como se exercitar em casa. É necessário manter-se ativo, corpo e até a mente, para não endoidar de vez dentro de casa. Mas o senhor falou sobre exercício, também tem que ter uma certa cautela, né? Assim, com exercícios, porque né, tem muitas quedas que acontecem dentro de casa, quer dizer, é tudo de acordo, né? Não, estamos falando de exercícios orientados, de exercícios com segurança. Pelo amor de Deus, assim, o lugar de mais idoso cai é dentro de casa, especialmente dentro do banheiro. Então ninguém está falando de fazer exercício de pé descalço, de chão molhado, de chão encerado, de objetos que possam machucar ao redor. Abrir o espaço, calçar o tênis, fazer um exercício com segurança. Agora, doutor, na hora de espirrar, uma das orientações é que você coloque o braço na frente, não é isso? Sim. Para não espalhar as gotículas por aí. Então, a pessoa está colocando o braço na frente, mas na hora de cumprimentar, o pessoal está colocando o cotovelo. O ideal, inclusive, é que o cumprimento seja sequer com o cotovelo. Mas o cumprimento seja um tchau de longe, um namastê, um cumprimento sem toque é melhor. Então, nada de cotovelo mais também? Idealmente, não. Idealmente, o melhor é mesmo que não haja contato físico nenhum. Agora, se você for comparar, obviamente, entre o aperto de mão tradicional e o toque de cotovelos é menos pior. Mas se você puder sequer dar um cumprimento de longe, como os orientais fazem, e tá valendo. Nós ouvimos a doutora Milene, eu estou voltando a ela, porque ela é psiquiatra, quer dizer, ela trouxe também a importância dos exercícios da rotina e da alimentação saudável também, e os idosos devem seguir a mesma recomendação, nada de exageros. Não, torresminho pode. Manter a mesma alimentação saudável que sempre esteve recomendada. Teve inclusive no começo, talvez semana passada, estava uma dúvida maior, redes sociais falando sobre a suspensão de alguns medicamentos para pressão alta, sobre não tomar, porque determinados remédios poderiam agravar a coronavírus. Olha, nada disso está comprovado. As medicações devem ser tomadas regularmente, não se automedicando, mas o que você já tem o hábito, os remédios de uso crônico, seus remédios de uso habitual, manter. E não exagerar, a gente fala da alimentação, porque às vezes tá ali no confinamento, exagera na alimentação e vai surgir um outro problema. Uma diabetes, por exemplo, se exagerar no doce, quer dizer, tem que ter todo um cuidado mesmo, né? Total. Sim, olha, tem pergunta, ó. Geraldo Rizzi, de Cariacica, disse que é dos que tem idoso, né? Que é idoso e tem um neto que não sai de casa. Mesmo assim, tem que manter distância dele. Então, quer dizer, ele está com o neto ali, já junto com ele o tempo todo. Olha, se o neto dele não está infectado e se ele não sai de casa, nenhum dos dois sai de casa, eles estão protegidos um do outro. Agora, voltamos ao que falamos no bloco de perguntas anterior, é importante que seja realmente confinamento. Se esse neto saiu para brincar e voltou, aí é importante se isolar dentro de casa. Que atividades o senhor orienta aos seus pacientes no consultório? Assim, jogar um jogo da velha, assistir a um filme? O que seria interessante para os idosos nesse momento? Olha, essa hora é a hora de você botar em dia várias coisas. A gente sempre tem aquele armário que está desarrumado, todo mundo tem. Aquela faxina mais caprichada que às vezes você estava esperando um tempo. Separar coisas para doação, que você tem sempre uma tralha dentro de casa, um objeto que você não usa mais. Exercícios mentais. Jogo da velha, palavras cruzadas, a internet hoje tem de tudo, então quem tem acesso à internet, seja pelo celular, seja por um computador tradicional, use-os. Muita interação social por telefone não está proibida, a interação social não está proibida por videoconferência, por videochamada. Cuidado na hora de repassar correntes, o WhatsApp tem muita fake news sobre coronavírus circulando, muita, mas manter a cabeça ativa, ler livros, bota aquela série que você está a fim de ver, vai maratonar, vai assistir uma televisão, não precisa ser notícia o dia inteiro, pode ver também outras coisas, né? A própria rede aqui tem não só os canais de notícias, mas entretenimento também, isso tudo é válido. Pois é, e os idosos, eles ficam mais carentes, digamos assim, né? E assim, o importante, a família, os netinhos, aí um filho, ter esse cuidado com o pai, com a mãe que está em casa nesse momento, quer dizer, com certeza estão mais carentes mesmo, estão precisando desse apoio,
dessa palavra carinhosa. Há quanto tempo você não liga para aquele seu parente distante, mas que você tem carinho, que o dia a dia, a correria não permite? Há quanto tempo você não escreve uma mensagem? Essa é a hora. Vamos aproveitar. Doutor, tenho certeza que uma das principais queixas, né, dos seus pacientes que vão é sobre esquecimento, né, que vão ao consultório do senhor. Nesse momento que já estão em casa, tem algum exercício que o senhor pode passar para eles, que eles podem fazer em casa para trabalhar isso daí? Essa queixa de memória nos idosos ela é muito comum. E às vezes ela é muito até subestimada por alguns e superestimada por outros. O jovem, às vezes, quando ele tem um esquecimento, deixou a chave, não sabe onde lembrou, onde está, não lembra onde está, ele fala, estou muito estressado. E o idoso, às vezes, se esquecer uma chave, ele já fala que está com Alzheimer. Ele já pensa, ixi, estou com Alzheimer, estou com... E é muito comum ter essa demanda de exercícios para manter a memória ativa, manter-se saudável. Por incrível que pareça, mente sã e corpo são é uma máxima que vale também para a memória. Fazer exercícios físicos, manter uma alimentação saudável, cuidar do corpo, também cuida da memória. Outras coisas que a gente recomenda para a memória são exercícios culturais em geral. Aprender um idioma, aprender um instrumento musical, conversar com pessoas. Neste momento, normalmente a gente recomenda sair de casa, conversar com pessoas, socializar na rua, socializar na igreja, socializar nos grupos de idosos. Nesse momento, a socialização presencial não está recomendada, mas ainda assim podemos socializar com pessoas de forma não presencial, de forma à distância, virtual. Então, além de cuidar do corpo, que sim, comprovadamente preserva a memória, a gente pode cuidar da cabeça, aprendendo novas atividades, como idiomas e instrumentos sociais. Vai aprender a cozinhar, você nunca soube cozinhar, vai aprender a cozinhar. Vai aprender alguma coisa dentro de casa que você não sabe fazer e socializando com as pessoas, neste momento à distância, e tão breve quanto possível, para a gente poder voltar à convivência, porque essa epidemia vai passar, a gente possa socializar e nos abraçarmos uns aos outros. Eu aprendi a fazer do pronunciamento. Chegou uma pergunta aqui para mim na minha rede social. Qual a eficácia do isolamento neste momento? Afinal, quando voltarmos ao normal, o vírus não poderia vir com toda a força, já que a propagação está intimamente ligada ao convívio social? A questão não é só da transmissão dos vírus, a questão também é da capacidade do sistema de saúde de absorver os doentes. O sistema de saúde ele tem uma capacidade limitada. E quando eu falo do sistema de saúde, eu não falo só do sistema público, eu estou falando do sistema público e do sistema privado. Sistema único de saúde que a gente tem. Por mais que se construam novos leitos de CTI, por mais que se construam os hospitais de campanha, como já estão sendo construídos em alguns locais, existe um limite. É diferente você atender 5.000 pessoas em uma semana e você atender as mesmas 5.000 pessoas em 12 semanas ou 40 semanas. Isso em si já é uma medida que o isolamento social ajuda muito. Aí o pessoal está falando achatar a curva de contaminação. E a outra coisa é que assim, é mentira essa história de que todo mundo vai pegar Covid, todo mundo vai ter coronavírus, que é uma fatalidade, é inevitável. Né? A China ela teve aí 1 bilhão e não sei quantas mil pessoas, habitantes, e nem todos pegaram coronavírus. Sim, muitos vão pegar, sem dúvida. É um vírus de alta transmissibilidade e que muita gente vai pegar. Mas essa história que isolamento não funciona porque mais cedo ou mais tarde eu vou pegar mesmo, não é verdade. Pode ser que você não pegue. Então, achatar a curva e diminuir o seu risco de contaminação já são 2 motivos mais do que suficientes para a gente falar em isolamento social. Doutor, nesse momento, essa pergunta eu acho que cai exatamente como uma luva e como uma máscara. O seu Genésio de Cariacica pergunta, quando eu devo usar a máscara? Porque ele está vendo agora que tem muita gente usando. Pois nesse momento de, infelizmente, uma descoordenação do governo central com informações, algumas coisas ficam perdidas. Não há necessidade de uso de máscara por pessoas que não sejam profissionais de saúde em ambientes de circulação aberta, a não ser que essa pessoa esteja doente. As máscaras são reservadas para as pessoas que estão em contato com os doentes ou estão doentes.
Pessoas assintomáticas, em contato com outras pessoas assintomáticas, não necessitam usar máscara. Então, isole-se. Se você ficar resfriado ou gripado, aí sim é importante você usar máscara para proteger não só a sociedade como um todo, mas também as pessoas próximas de você. E os profissionais de saúde, esses têm uma orientação especial para usar máscara, já que eles estão em contato com doentes o tempo todo em alta quantidade. E aí tem máscaras, inclusive máscaras especiais para isso. Mas aí essa comunidade, os profissionais de saúde estão sendo orientadas pelas devidas secretarias de saúde, pelos devidos hospitais e instituições. Olha, o Roberto mandou mensagem para a gente, disse que está ouvindo que várias pessoas foram curadas do corona. E aí ficou em dúvida, curadas mesmo? Tem muita gente curada do coronavírus? A grande maioria se cura. A grande maioria se cura. E é uma cura espontânea, é a imunidade da própria pessoa. O coronavírus, como diz o nome, é uma virose. É uma virose. Tem essa brincadeira que o pessoal sempre faz com o médico, que fala que tudo é virose, tudo é virose. As viroses existem, é uma virose que vai se curar na grande maioria das pessoas, como outras viroses sempre houveram, sempre existiram e sempre foram curadas. A imunidade da pessoa produz anticorpos contra o coronavírus e isso leva à cura. Agora, tem pergunta aqui que sempre é a dúvida do álcool, né, doutor? Uma dúvida aqui, álcool 62 faz o mesmo efeito que o álcool 70? O álcool 70, as pessoas, essa dúvida da concentração do álcool é muito relevante. As pessoas acham que qualquer álcool funciona e, por incrível que pareça, o álcool muito diluído não funciona, aquele que tem muita água para pouco álcool, e o álcool muito concentrado também não funciona muito bem. Existe uma proporção ideal entre água e álcool, que é 70%, que é 70% de álcool e 30% de água, que é a mais eficaz para matar micro-organismos. Por quê? É uma característica própria do micro-organismo. Ele muito diluído ou muito concentrado, ele não consegue entrar nas paredes celulares, no caso do vírus não é a parede celular, mas ele não consegue romper as defesas ali microscópicas, microbiológicas. Ele necessita essa proporção. 60% a 80% é uma proporção que costuma funcionar muito bem. A gente adota como padrão o álcool a 70, que é o álcool gel, ou o álcool a 70 líquido. O álcool a 70 líquido, via de regra, ele não é vendido para o público em geral, ele é vendido apenas para instituições de saúde, e para o público em geral a gente tem o álcool gel. A pergunta sobre o álcool é importante, mas também é muito importante lembrar que água e sabão funcionam tão bem quanto o álcool, ou até melhor. Por que se fala tanto do álcool? Pela praticidade quando você está na rua, quando você está em um pequeno contato, de você não consegue lavar a mão. Mas se você está em casa, se você está num ambiente que você tem a oportunidade de ter pia, torneira, água corrente e sabão, lave as mãos com água e sabão, qualquer sabão, sabão de coco, sabonete, sabonete líquido, qualquer sabão. Lave bem lavado, existem vários vídeos também, tutoriais ensinando como lavar as mãos. Lave as mãos bem lavado, até os punhos, se possível até os antebraços, cotovelos, e você está tão protegido quanto o álcool ou até melhor. É verdade que mata o vírus porque ele tem uma gordura em volta e dissolve a gordura do vírus? Essa é a característica de sabão em si. O sabão, mais ou menos como a gente estava comentando sobre o álcool, ele tem a característica de ser parte líquida e parte gordurosa. Então, o sabão ele penetra na gordura do vírus e acaba dissolvendo a gordura do vírus, a capa de gordura do vírus, e isso aí o vírus morre e você fica protegido. Loucura da falta de álcool em gel. Lembra que eu contei para você que até em posto de gasolina estavam indo comprar álcool? Não compre álcool em posto de gasolina, não funciona. Não, de jeito não funciona. É Qual álcool a risco, 70 né? ou álcool gel. O risco para a pessoa. E o risco para a pessoa. E água e sabão. Água e sabão é excelente. Resolve. Tem mais uma pergunta. Tenho problema de sinusite, estou atacada com problema de sinusite e com febre. Devo procurar uma unidade de saúde? Olha, a recomendação para procura de unidade de saúde agora é para pacientes que estejam com febre alta persistente ou tosse importante, persistente, não é uma tosse persistente que você dá uma tossida agora de manhã, outra de tarde, outra de noite. Não, aquela que você está tossindo muito, está tossindo o dia inteiro, uma tosse persistente, febre alta persistente, ou sinais de falta de ar. Está com dificuldade para respirar, está com dificuldade
se sentir confortável, está se sentindo com um cansaço desproporcional, esses pacientes devem procurar a unidade de saúde. É importante falar isso porque as unidades de saúde estão apinhadas agora de gente que está gripado ou com sintomas de gripe. Se você for lá por uma coisa muito leve, por um sintoma muito bobo, você vai estar não só correndo risco de, se você for contaminado, de você contaminar as pessoas, ou se você não estiver contaminado, de você ser contaminado pelas pessoas que lá estão durante a fila de espera. Então, vá, quem precisa vá, óbvio, nunca recomendaremos que a pessoa que precisa do médico não vá, mas vá se você precisar. Não vá passear, porque é o pior lugar possível para você estar nesse momento. Doutor, tem muitas perguntas querendo esclarecer de novo sobre isolamento vertical e isolamento horizontal. Qual é a importância de cada um deles e qual a necessidade nesse momento deles? Qual é o mais importante? Isolamento horizontal ou isolamento vertical? O isolamento horizontal é o isolamento de todas as pessoas, que é o que a gente está recomendando agora. É realmente o desaceleramento, a desaceleração da sociedade como um todo e manter abertos apenas os serviços essenciais. O isolamento vertical, ele se recomenda na fase onde a quantidade de casos novos começa a cair, a quantidade de óbitos começa a cair, quando você sabe que o sistema de saúde já absorveu a demanda e que os leitos começam a ficar ociosos novamente, aí a gente passa para o isolamento vertical, que é o isolamento no qual os pacientes, apenas o grupo de risco é isolado. Neste momento, nós estamos crescendo, nós estamos subindo a curva, o número de novos casos aumenta cada dia mais e a gente não sabe onde isso vai parar exatamente. Tem projeções, não se sabe onde isso vai parar exatamente. Vamos esperar as coisas começarem a diminuir e aí sim a gente pode cogitar trocar de isolamento. Quem tem anemia, que é o caso da nossa amiga aqui, corre mais risco de pegar coronavírus? Olha, dependendo da anemia, sim. Existem algumas anemias que cursam com imunidade mais baixa. Dependendo do caso específico da telespectadora, pode ser que seja necessário manter um isolamento triplamente rigoroso. Mais uma dúvida, só um minutinho, uma dúvida aqui, ó, importante. Eu fiz ablação, que é um procedimento cardíaco, quer saber, esse amigo nosso quer saber se entra também no grupo de risco. Olha, se ele for jovem, fez a ablação há algum tempo razoável já, uma semana, 15 dias, for jovem e não tiver outros fatores de risco, não. A ablação costuma ser um procedimento muito simples e que se já tiver passado aí 15 dias do procedimento, provavelmente ele está livre. Exatamente, é o meu caso, já fiz há 6 meses, Você viu? totalmente liberado. Gente, eu fiz nem essa sabia pergunta. dessa Você pergunta. viu? Não, então, eu olhei essa pergunta e falei assim, gente, vai servir para o meu amigo Eu aqui, já ó. fui, é o cardiologista, exatamente. Tá tudo liberado, Tudo né? liberado. Unhas grandes, estão perguntando aqui, cortar as unhas ou deixar principalmente as mulheres? A gente tem recomendado, principalmente para pessoas que estão mais expostas, estão lidando com doentes, que cortem as unhas, façam a barba. Quem vai precisar usar máscara, quem vai precisar estar em contato com pessoas doentes, a barba atrapalha o uso de máscara, o equipamento não funciona tão perfeitamente. Unhas cortadas que atrapalham a higienização das mãos, a lavagem das mãos. E principalmente para as mulheres que estão em contato com doentes, sejam profissionais de saúde ou cuidadores em casa, também manter os cabelos presos. Pedimos mais um minutinho para o senhor esperar. Estamos de volta e vamos tirar mais dúvidas, né, Ingrid? Isso. Porque São muitas, né? São muitas dúvidas. Olha, doutor, a Lúcia de Castro, da Serra, mandou uma pergunta para a gente, que é a pergunta que muita gente tem. Estou sentindo dor no corpo inteiro, espirrando muito, mas ela não falou se está com febre. Devo ir ao posto de saúde? Olha, a princípio, se ela está com dor no corpo e espirro, mas não está com febre alta, não está com uma tosse persistente, não está com falta de ar, o ideal seria que ela tentasse estar em casa, permanecer, para não correr o risco, como eu já disse, dela mesma se contaminar com alguma coisa que na fila de espera do posto de saúde ou contaminar a terceiros. Se ela ainda assim persistir com dúvidas ou se sentir mal, com esses sintomas, a recomendado é que ela vá sim ao posto de saúde, não a um pronto-socorro. A uma UPA? Não, a UBS, a Unidade Básica de Saúde mesmo, e não ao pronto-socorro. O pronto-socorro a gente está pedindo que fique destinado aos pacientes com sintomas mais graves, como falta de ar e febre alta persistente.
Lucas Melo, sou jovem, tenho 21 anos. Eu tenho mesmo que ficar em casa? Tem. A resposta é simples e direta. Por uma questão de solidariedade social. Primeiro que você sair de casa, você está se expondo a um risco desnecessário. Por que correr aí 1% de risco se você pode correr 0%? E segundo, porque você tem uma família e você certamente quer proteger a sua família, seus pais, seus avós, seus filhos. E é importante que a gente tenha agora esse momento de solidariedade social, onde os jovens protegem os adultos e protegem os idosos e as pessoas que têm doenças. Clara de Ângela de Vitória, em caso de suspeita de corona e com febre, melhor usar paracetamol ou dipirona? A recomendação não traz um como superior ao outro. Você pode usar aquele dentre essas duas opções para controle da febre que você estiver já mais habituado a usar. Então, paracetamol ou dipirona, tanto faz. O Geraldo Damasceno tem mais de 60 anos, usa remédio para pressão alta. No caso, suspeita de coronavírus, deve suspender a medicação para hipertensão? Não e não. A medicação para hipertensão é fundamental, deve ser mantida sem nenhuma mudança nas doses, nenhuma mudança nos horários. Uma pergunta também. Minha mãe tem fibrose pulmonar, depende de oxigênio dia e noite. Quais são os cuidados necessários para ela nesse momento? Todos. É justamente esses pacientes que a gente quer proteger. Esses pacientes precisam do isolamento social rigorosíssimo. Esses pacientes não podem pegar sequer gripe comum, influenza comum, para-influenza, resfriado e muito menos ao coronavírus, porque são esses os pacientes que estão indo para a UTI e que quando estão complicando e que quando complicam estão tendo grande dificuldade. A gente está tendo altas taxas de óbitos que variam entre torno de 10%, 15% até 25% em outros países. A gente não quer isso para o Brasil. Doutor, falando nisso, né, o senhor, além de geriatra, está na linha de frente aí de coordenação de uma UTI. Qual é o recado que o senhor manda agora para os nossos telespectadores? Uma dica, uma mensagem nesse momento, né, para as pessoas que estão em isolamento, né, que o senhor está vendo lá como está a situação lá dentro das pessoas que estão doentes com coronavírus. A gente aqui no Espírito Santo ainda tem poucos casos de pacientes em UTI suspeitos de coronavírus, mas nós estamos nos preparando para o pior. Estamos nos preparando para que eventualidade de precisar de mais de 100 leitos de UTI. O Hospital Jaime dos Santos Neves está sendo todo redirecionado, os pacientes estão sendo transferidos de lá, o governo do estado está colocando lá novos leitos de UTI. E o que eu posso dizer é que é muito bom que a gente tenha o leito de UTI disponível, mas é muito ruim precisar usar ele. Você não é um hotel 5 estrelas, é um período de sofrimento para você, para os seus familiares. Sigam o isolamento social, sigam as recomendações das autoridades sanitárias. E tem outra, se os leitos de UTI se esgotarem por conta de coronavírus, não são apenas os pacientes do coronavírus que vão sofrer. O paciente que tiver um infarto comum, que não tem nada a ver com coronavírus, mas precisar ir para um leito de UTI, não vai ter, porque esse leito de UTI vai estar ocupado com coronavírus. O paciente que for vítima de um atropelamento, ou de um acidente, ou de uma bala perdida, não vai ter um AVC, uma pneumonia comum, não vai ter o leito. A quantidade de recursos é limitada, e isso não só aqui no Espírito Santo, no Brasil, mas no mundo todo. Né? Os colegas italianos médicos têm dito que não está tendo leito para todo mundo, então a gente precisa fazer com que a quantidade de leitos dê para cuidar de todo mundo, e isso, essa questão de achatar a curva, isolamento social é fundamental. Doutor Leonardo, tem uma pergunta aqui antes da gente encerrar. Olha só a situação, hein? Esse remédio para malária é mesmo proibido em caso de suspeita de coronavírus? Porque eu estou em casa, eu acho que estou com a doença e eu queria comprar esse remédio. Vamos por partes. Tem gente que já morreu ao tomar isso. O remédio tem efeitos colaterais e a automedicação não é recomendada de maneira nenhuma. A medicação, ela tem uma dúvida sobre se ela vai ser eficiente ou não em casos graves de coronavírus. Quais são os casos graves? São justamente aqueles que vão para
UTI. Então, não usem cloroquina em casa, não usem remédio para malária em casa. Se o seu caso for grave, se o seu caso for para UTI, os especialistas em medicina intensiva e infectologistas vão decidir para o seu caso o que é melhor. Isso ainda é muito experimental e a gente não recomenda como uso para a população. Tá certo, nós agradecemos imensamente a sua participação ao longo do Jornal, doutor Leonardo. Como o George mesmo disse, o senhor está na linha de frente. Ele contou aqui pra gente, olha, o doutor Leonardo tem família, está na linha de frente, é chefe de UTI e precisou sair de casa. Ele saiu de casa, está isolado da família, quer dizer, nós temos aqui o exemplo, né? O exemplo de um médico acompanhando toda essa pandemia, todo esse momento difícil e, mais difícil ainda, né, vendo tudo acontecer longe da família para preservar exatamente as pessoas que ama. Isso. E o Estado já vai separar hotéis para deixar também todo o setor, todos os funcionários da saúde, muitos funcionários da saúde, também separados, né? Isso, exatamente por conta disso. Para os O senhor funcionários já está mais sabendo disso, expostos, doutor? É uma medida que outros países já tomaram e conforme vier o tamanho da epidemia aqui, ela pode ser necessária para pessoas em geral, para Muito profissionais de saúde em geral. Obrigada, viu, doutor Leonardo, de Por nada. coração. Pode Um abraço aí para sua família também, Obrigado. que deve estar sendo muito difícil, né? São verdadeiros heróis os profissionais da saúde, Sim, né? sem dúvida. Obrigado, bom trabalho aí para o senhor. Obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Amanhã a gente está de volta esperando a sua companhia, né, Sem George? dúvida, tchau. E até hoje à amanhã. noite hoje à tarde, não sei, vai ter uma live aí, ó. Ele tá prometendo fazer um arroz. Então Um entra arroz de no panela Instagram. só. Diz que é fácil, que eu vou conseguir aprender. Aí então tá bom. Espero, né? Então, gente, eu vou tentar, prometo. Não vou queimar e nem jogar fora como no final de semana uma panelinha, não. Tchau, até Tchau, amanhã. gente. Até amanhã.